Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, senhoras e senhores, hoje é 13 de maio de 2024, são 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que acontece aqui pelo Notícias Agrícolas, também pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e também pela Rádio Agro Hoje. É você que nos ouve ou nos acompanha por qualquer um destes canais, sejam bem-vindos. Juntos nós vamos construir o nosso início de semana, entender como é que começa o cenário para o agronegócio brasileiro, naturalmente ainda dando muito espaço às informações que chegam do Rio Grande do Sul, porque todos os olhos do Brasil, e eu diria uma parte grande dos olhos do mundo também estão voltadas para o estado gaúcho, onde os problemas continuam a se agravar, as necessidades continuam a crescer, e é tudo sobre tudo isso que nós vamos conversar aqui no Bom Dia Agronegócio desta segunda-feira. Afinal, é por aqui que você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. E a primeira informação que eu divido com vocês é o andamento dos mercados, os preços e como se comportam as bolsas internacionais. Um dos nossos destaques é para a baixa dos grãos, hoje na Bolsa de Chicago, e para a volta das altas para o mercado do café na Bolsa de Nova York. Então, para Chicago, nós temos nesse momento uma baixa de 0,3%. De queda para o contrato julho, são 12 dólares e 14 centes por bushel. O milho, 4 dólares e 67 centes por bushel e 0,3% de ganho. De queda. No trigo, 0,4% também de baixa, para 6 dólares e 61 centes por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, nós checamos também os derivados de soja. O farelo trabalha em campo negativo, 1,02% de perda, 368 dólares e 10 centes por tonelada curta. O óleo, este sobe 1%, 44 centes mais 87 por libra-peso. Então, dia misto manhã de segunda-feira mista para o complexo soja na Bolsa de Chicago. Bolsa de Nova York, o café que subia passou a recuar. O café tem estado bastante volátil nos últimos dias e nós temos, para esse momento, 2 dólares por libra-peso, 0,2% de queda. Há pouco subia praticamente 1%. O açúcar volta a cair, 0,4% de queda para 19 centes, mais 22 por libra-peso. No algodão, 0,6% de alta, 77 centes mais 77 por libra-peso. Mercado do algodão tentando respirar novamente, depois de toda a pressão que sentiu na última semana, cedendo forte, perdendo patamares importantes. Petróleo, e com ele nós começamos a checar os demais grupos de commodities. Nós temos, para o petróleo WTI, tô até buscando aqui uma atualização, o mercado estava um pouquinho mais parado e agora sim. Petróleo WTI, 78 dólares e 67 centes por barril, uma alta de 0,5%. No Brent, 0,5% de ganho também para 83 dólares e 46 centavos. Nós temos o gás natural com 0,3% também de alta. Já o ouro recua 1,05%, a prata 0,4%, enquanto o cobre sobe 1,03%. Dólar index caindo um pouquinho, 0,04% para 105.130 pontos. Os mercados estão ali de olho nos dados que vêm sobre a inflação na China, alguns outros alertas de mercado, alguns outros dados importantes de outras economias também fundamentais para a economia global, e isso tudo vai deixando o mercado ali de olho em todas essas informações. Na Bolsa de Dalian, mercado futuro na China, onde já se concluem os negócios nessa segunda-feira. Alta para o farelo, boa alta para o óleo e leve alta para o milho. Segundo as informações de Eduardo Vanin, para a gente complementar essa rodada de preços, Vanin, que é analista de mercado da Agriinvest, bolsas americanas e europeias de lado, bolsas na Ásia com leve queda. Dados de inflação na China mostram que o pior ficou para trás. O governo chinês vai lançar 1 trilhão de yuans em bonds de longo prazo para financiar projetos. O mercado está bastante atento a isso. Petróleo estável, ouro caindo. Bolsa de Chicago de lado depois do USDA de maio. Fundos reduziram sua posição vendida na soja, no milho e no trigo. Clima americano continuará chuvoso para 15 dias. O sul do Brasil continuará recebendo muita chuva. A parte central do Brasil seguirá
predominantemente seca, e aí a atenção total para a segunda safra de milho. 8 horas e 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. Entendemos como caminham, então, os preços, as bolsas internacionais. Vamos saber o que é manchete nesta manhã de segunda-feira com as nossas notícias da manhã. Claro que nós continuamos focados nas notícias que partem do estado gaúcho, uma vez que neste final de semana, na sexta-feira, para ser mais exata, voltou a chover por lá. Muitas áreas, principalmente do sul do estado, já estão passando por alagamentos, por cheias. Novas enchentes estão acontecendo onde outras já aconteceram nos últimos dias, onde as águas haviam baixado. Então a situação continua muito grave no Rio Grande do Sul. Eu separei aqui um conteúdo da Metsul para começarmos as nossas notícias da manhã, que é os rios voltando a subir em algumas áreas, em algumas regiões. Olha só o que nos informa a Metsul. A segunda-feira começa com todos os rios sob enchente, apresentando alta ou forte elevação, segundo mostram os dados consultados pela Metsul Meteorologia. A tendência, assim, é de um grande agravamento das cheias no Rio Grande do Sul no começo desta semana. O nível do rio Taquari estava perto de 28 metros no final da madrugada no vale, mas o ritmo de subida diminuía consideravelmente. Na parte alta da bacia, o Taquari já tem trajetória de baixa. Já o rio Caí estava às 6 da manhã de hoje com 15,7 metros em São Sebastião do Caí e ainda subia, embora em um ritmo menor do que o de ontem. A enchente está perto do pico na cidade, mas tende a se agravar muito hoje na região de Montenegro. O nível do Rio dos Sinos está em elevação e atingia no final da madrugada dessa segunda-feira 5,88 metros em São Leopoldo. O mesmo ocorre em Gravataí, com o nível em 5,8 no início dessa segunda-feira. A maior vazão nos dois rios chega nos próximos dias, assim a tendência é de significativo agravamento durante a semana. O Jacuí também sobe em toda a sua extensão. O Guaíba, em Porto Alegre, recebe a água de todos estes rios e na madrugada de hoje entrou em uma forte trajetória de alta à medida em que começou a receber uma vazão maior vinda justamente do rio Taquari, que é um rio de resposta rápida e cujas águas alcançam mais rapidamente a capital Porto Alegre. O nível do Guaíba no final da madrugada estava em 4,7 metros, depois de ter atingido ontem 4,56. A tendência, portanto, é de forte alta nesta semana. Há uma imensa quantidade de água descendo dos rios contribuintes e que encontram o Guaíba com cota perto do pico da enchente de 1941, que foi justamente esses 4,76 metros. Assim, não apenas é provável que volte a superar a marca de 5 metros, como é possível que bata o pico desta cheia até agora, que foi de 5,35, o que vai estender a enchente ainda por um longo período. Para complicar, haverá vento sul hoje, amanhã, em parte da quarta e na sexta-feira, o que favorece a elevação acentuada do nível dos rios. Então, este é o quadro. A previsão é de que mais chuvas cheguem ao Rio Grande do Sul nos próximos dias e esta é a nossa próxima manchete. A previsão do tempo para o estado gaúcho. Pois bem, até este momento, antes da gente trazer então a previsão do tempo, a gente pode falar um pouquinho sobre o balanço que nós temos até esse momento, né? Trazido inclusive pela Defesa Civil no final do dia de ontem, às 18 horas. Nós estamos falando de 441 cidades em calamidade pública, só 69 até este momento pediram recursos federais. Nós temos ali os prefeitos tentando entender tudo como vai acontecer, a chegada desses recursos. O governo do Rio Grande do Sul liberou 12,2 bilhões de reais para emergência, né, um crédito emergencial. Então nós temos ali uma tentativa de entendimento de como, principalmente, os recursos chegarão aos municípios e como eles serão empregados, né? Antes da gente falar um pouquinho da previsão do tempo, vocês já estão vendo aí a manchete na tela de vocês, mas antes da gente
trazer essa informação, nós trazemos alguns números, né, que são importantes também de serem atualizados, embora muito, muito tristes. São 447 municípios afetados, as pessoas em abrigos, 81.200, desalojados, 538.743, afetados, mais de 2.100.000 pessoas, feridos 806, desaparecidos 132, óbitos confirmados 145, pessoas resgatadas 76.399, animais resgatados 10.555. Neste momento, segundo as informações da Defesa Civil, certo? Nós temos um efetivo de 27.589 pessoas, 4.398 viaturas em funcionamento, 41 aeronaves, 340 embarcações. Lembrando que o maior navio de guerra da América Latina chegou ontem à cidade de Rio Grande, ali pelo porto de Rio Grande, que está funcionando normalmente. As atividades nos portos de Porto Alegre e Pelotas, elas continuam suspensas. Essas informações já estão no Notícias Agrícolas. E essa grande embarcação, esse gigante que chegou ontem à cidade de Rio Grande, ele veio com toneladas de doações, mais efetivo, 2 helicópteros e, claro, né, todo um esquema de guerra para atender o povo gaúcho. Por quê? Porque justamente a situação no sul do estado, em especial no extremo sul, ela vai se agravar, já é uma tragédia anunciada, infelizmente, por conta dessa descida das águas, além das chuvas que continuam a chegar. Então, 8 horas e 12 minutos, vamos entender como fica o tempo para o Rio Grande do Sul. A previsão é de que mais chuva deve chegar ao estado, né? Não parou de chover nesse final de semana, da sexta até ontem à noite. Então deve ter chuva forte, mais cheias e frio abaixo de 10 graus, certo? Essas são as informações que partem dos Institutos de Meteorologia nesta manhã de segunda-feira, 13 de maio. A chuva não dá trégua ao Rio Grande do Sul. A previsão da meteorologia é de volumes elevados no início desta semana, com a possibilidade de novas elevações dos níveis dos rios no estado. Da sexta até o início de domingo, chegou a chover quase 300 milímetros. Isso é muito. E é ainda mais num estado em como está Rio Grande do Sul. A situação se mantém preocupante, de acordo com os meteorologistas, abre aspas para a Metsul novamente. O cenário é extremamente preocupante porque há uma enorme quantidade de água ainda por descer das nascentes para as regiões sob enchentes. Estamos com um evento de chuva excessiva e extrema que ocorre justamente nas bacias dos rios que enfrentaram ou enfrentam cheias recordes e catastróficas. Na sequência, o que nos informam os boletins dos levantamentos. Um levantamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com a Rama Análises, indica a possibilidade do Guaíba voltar a ter níveis superiores a 5 metros. Segundo os responsáveis pelo acompanhamento, informam que até sexta-feira os afluentes do Guaíba tiveram redução das cheias. Bom, além dessas chuvas, né, no decorrer da semana, a tendência é de que essa chuva diminua um pouco, mas ela volta a aparecer ali entre quarta e quinta-feira, segundo as previsões mais atualizadas. Aí, na sequência, o que tem, né, junto dessa chuva, as temperaturas que deverão cair de forma drástica. Uma massa de ar polar começa a entrar no estado ainda hoje, ainda nesta segunda-feira, afastando as nuvens de chuvas, mas deixando o clima mais frio. Os termômetros podem marcar menos de 10 graus. O tempo seco predomina na terça e na quarta. Até lá, o sol estará presente na maior parte do dia. Há previsão de retorno da chuva durante a quinta-feira. Volta a chover forte também no estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina é outro estado que está sob alerta diante do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, atenção. Essa notícia, principalmente esta notícia, da previsão de mais chuvas chegando e dessas temperaturas caindo de forma tão brusca, tão drástica, elas reforçam o nosso pedido de ajuda a você que está acompanhando o Bom Dia Agronegócio, o Notícias Agrícolas, de qualquer forma, né?
mantenham as suas doações em andamento. Há inúmeras ações de solidariedade acontecendo, de iniciativas privadas. Inúmeras empresas estão garantindo que a logística dessas doações aconteça. Os postos do correio, dos correios estão sendo pontos de coleta, supermercados, pet shops, enfim, há inúmeras formas de ajudar. Há muitos sites onde você pode pesquisar como fazer a sua doação. Se não conseguir arrecadar itens, não tem problema, faça a sua doação em dinheiro também para as inúmeras vaquinhas. Nós estamos encampando essa vaquinha desde o início das cheias, porque foi uma das vaquinhas primeiras iniciadas ali do Badim e também de outras pessoas ali nessa atividade com ele, e esses recursos foram rapidamente sendo destinados às pessoas mais necessitadas naquele momento. Então, desde o começo nós temos trabalhado com com a divulgação dessa vaquinha. Ela tem uma meta de alcançar 80 milhões de reais e a chave Pix, o endereço está aí na sua tela, enchentes@vaquinha.com.br. Então, tá na sua tela, faça a sua doação. Lembre-se, o problema não vai terminar nesse mês de maio, não vai terminar em junho, não vai terminar em julho. Nós precisaremos continuar a fazer um movimento de ajuda constante para reerguer o Rio Grande do Sul. Mas principalmente agora, nós precisamos garantir que eles tenham água e comida, não só para eles, mas para os voluntários continuarem a socorrer as pessoas, para que eles possam se manter nos abrigos, para que os abrigos sejam mantidos. Eu conversei na última sexta-feira com o senador Irineu Hort, com o tenente-coronel da Defesa Civil do Estado, senhor Rafael Luft, e também com Hernani Polos, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul. Todos eles me falavam sobre a situação calamitosa dos abrigos, no sentido de são muitas pessoas convivendo, pessoas que nunca se viram, tendo de conviver no mesmo espaço, com recursos limitados. Então, a gente não pode baixar a guarda agora. Temos que continuar arrecadando, temos que continuar trabalhando para que essas pessoas estejam minimamente atendidas, para que tenham a sua dignidade restaurada, para que elas possam seguir em frente e reconstruir as suas vidas. Então, mantenha a sua iniciativa, mantenha as suas doações acontecendo. 8h17 pelo horário oficial de Brasília. Demos essas informações. Uma outra informação importante, principalmente porque o governo vem falando desde o final da última semana sobre as importações de arroz. O ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, afirmou, após uma reunião com a Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, que seria necessário a importação de pelo menos 1 milhão de toneladas de arroz para que não houvesse especulação no mercado. Ao passo em que as notícias chegam do estado do Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor de arroz, responsável por mais de 70% do arroz produzido no Brasil, uma corrida aos supermercados começou a acontecer, as pessoas começaram a comprar de forma desmedida e também com bem pouca consciência, porque os representantes das instituições, fui buscar ali na minha memória, o presidente o presidente da Federarroz, a própria AB Arroz, as indústrias arrozeiras, elas já afirmaram que não faltará arroz. Há volume suficiente para ser deslocado. A preocupação maior dessas indústrias, desses representantes, é naturalmente a logística desse produto, porque há inúmeras interrupções nas vias de acesso e de escoamento no Rio Grande do Sul. Diante disso, o governo trouxe, portanto, essa medida e foi, então, foi publicada uma medida provisória com recursos para crédito rural e estoques de arroz. Aliás, nesta segunda-feira nós receberemos aqui no Bom Dia Agronegócio o Dr. Francisco Torma, que é advogado agrarista, e nós vamos entender um pouco sobre crédito e seguro rural. E também vamos ouvir o Dr. Leandro Torma no quadro No Campo da Lei, como toda segunda-feira acontece aqui, Leandro Marmo, que vai trazer para nós uma informação sobre a prorrogação das dívidas, E ele
já vou dar um spoiler aqui para vocês. Ele diz que só essa prorrogação vai ser insuficiente para garantir ali o atendimento a esses produtores gaúchos. Então hoje nós teremos 2 especialistas para tratar desse assunto, para a gente poder continuar orientando o produtor que está no Rio Grande do Sul, né, ali sem muito horizonte neste momento. 8h20, então vamos trazendo essas informações. Na notícia, ainda falando um pouquinho sobre essa condição desta medida provisória que abre esta linha de crédito extraordinário, né? O governo federal publicou nessa semana uma medida provisória abrindo uma linha de crédito extraordinário de 12,2 bilhões de reais para atendimento de municípios atingidos pelas fortes chuvas e inundações no Rio Grande do Sul. Os recursos vão para instituições do Poder Executivo, encargos financeiros e operações oficiais de crédito. De acordo com o Ministério da Casa Civil, a abertura do crédito extraordinário atende determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve no estado do Rio Grande do Sul. Os ministérios da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Desenvolvimento Social receberão recursos para ações como equalização de juros e formação de estoques. Mais do que isso, para o Ministério da Agricultura, a medida provisória destina 100 milhões de reais para operações de aquisição do governo federal. Para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, a MP destina 416,14 milhões de reais para a compra de 104 mil toneladas de arroz para a formação de estoques públicos. A compra deve ser feita pela Conab, o edital deve ser publicado nos próximos dias. A medida provisória prevê ainda um volume de 1 bilhão de reais para a equalização das taxas de juros em operações de crédito rural. Do total, 400 milhões para operações de investimentos, incluindo o Pronamp, que é voltado a médios produtores, e 600 milhões para o Pronaf, que é voltado à agricultura familiar. O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vai receber 25,9 milhões para aquisição de alimentos para a merenda pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. E o Ministério do Desenvolvimento Social vai receber 20 milhões de reais para a compra de alimentos da agricultura familiar a serem direcionados a iniciativas de promoção da segurança alimentar em meio à situação de vulnerabilidade causada pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. Os recursos previstos por esta medida provisória, eles visam atender às demandas das áreas também de infraestrutura, como a reconstrução de pontes, estradas, as operações da Polícia Federal e também iniciativas da saúde, como vigilância epidemiológica e assistência farmacêutica. Ontem, conversando com uma produtora rural que também é farmacêutica, ela falava justamente sobre isso, sobre essa conscientização que eles já estão trabalhando no Rio Grande do Sul para evitar grandes surtos de leptospirose, dengue e outras doenças. Então, atenção, porque você também pode ajudar dessa forma. 8h23, pelo horário oficial de Brasília. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas com informações importantes que chegam para você do Dr. Leandro Marmo, que no campo da lei vai te trazer mais informações sobre o que está acontecendo para o Rio Grande do Sul e também informações na sequência dos vídeos que estamos recebendo com relatos de produtores que sofrem com as cheias no Rio Grande do Sul. Eu costumo falar que não há produtor rural ateu. Não tem como uma pessoa em sã consciência pegar milhões de reais emprestados no banco, a juros, enterrar na terra e acreditar que aquilo dali vai dar certo. Que dali ele vai conseguir retirar não apenas todo o valor que colocou para poder pagar seus empréstimos, mas também algo além para sua subsistência e da sua família. E é isso que os produtores rurais fazem todos os dias. Pegam milhões de reais, enterram debaixo da terra, olham para os céus e com fé em Deus acreditam que aquilo dali vai acontecer, que aquilo dali vai dar certo. Recentemente assistimos no Rio Grande do Sul essa grande tragédia que afetou brutalmente os produtores gaúchos. Já está estimado em aproximadamente 500 milhões de prejuízo apenas no agro. Eu afirmo com convicção que esse prejuízo passa e muito
de 5 bilhões de reais, de tal forma que apenas a fé em Deus não vai ser suficiente para salvar esses produtores. Eles necessitam de um plano de ação urgente e eficiente por parte das autoridades para conseguirem honrar com todos os seus pagamentos. Nós sabemos que há o Manual do Crédito Rural do Banco Central do Brasil, que já cria condições de prorrogação e alongamento para aqueles produtores que passam por dificuldades. Só que é uma lei, uma norma muito subjetiva e muito violada e não aplicada pelas instituições financeiras, de tal forma que se faz necessário um programa e normas muito mais claras e abrangentes para auxiliar esses produtores. Na década de 90, o Brasil enfrentou uma grave crise financeira no agronegócio, o que fez o governo federal concluir que seria necessário um plano como esse. Então foi criado o PESA, Programa Especial de Securitização de Ativos. Através desse programa foi concedido um prazo aí de 20 anos para os produtores rurais brasileiros conseguirem honrar com todas as suas obrigações e ainda continuarem produzindo alimentos para todo o Brasil. É algo similar que os produtores rurais gaúchos necessitam. Não à toa, nesta semana, a FARSUL, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, através de seu economista-chefe Antônio da Luz, apresentou uma recomendação para o ministro da Agricultura, Sr. Carlos Favaro, para que seja criado um plano especial para os produtores rurais do Rio Grande do Sul, para que essas obrigações financeiras deles sejam prorrogadas em 15 anos, com 2 anos de carência, uma taxa de juros especial de 3% ao ano, que corresponde à taxa de inflação estimada pelo Conselho Monetário Nacional, e ainda que, paralelamente, sejam criadas 2 linhas de crédito especiais, uma de reconstrução e outra para capital de giro. Nós entendemos que tais normativas, que tal programa governamental se torna imperativo e urgente, sem o qual o estado do Rio Grande do Sul, que corresponde à 5ª maior economia na produção agropecuária brasileira, não conseguirá prosseguindo, produzindo milhões de toneladas de alimentos para os brasileiros, tal como sempre realizou, e nem se sustentarão. E de volta com o nosso Bom Dia Agronegócio desta segunda-feira, 13 de maio de 2024, 8 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora a gente vai entender um pouco mais de como vão ficar as condições de crédito e seguro para o produtor que está no Rio Grande do Sul com dificuldade de perspectiva e horizonte no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E para nos ajudar nesse entendimento de cenário, principalmente para orientar os nossos irmãos gaúchos que estão no Rio Grande do Sul, sofrendo com essa dificuldade de enxergar o que está no horizonte, Dr. Francisco Torma, advogado agrarista. Dr. Torma, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Sempre bom estar com o senhor. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia com o pessoal que acompanha Notícias Agrícolas. De mesma forma, sempre é muito bom estar aqui. Uma pena que nós estamos agora falando de um cenário que não é o cenário que nós gostaríamos de comentar. Gostaríamos de estar falando sobre super safra, sobre bons preços para a produção. E, na verdade, estamos falando das ferramentas que nós vamos ter que utilizar e ter que pleitear para viabilizar a existência do produtor rural que teve tantas perdas aqui no Rio Grande do Sul. Doutor Torma, era justamente isso que eu queria entender.
Que tipo de informação a gente tem que garantir agora para o produtor para que ele permaneça na atividade, para que ele entenda quais são os próximos passos diante de um cenário de terra arrasada? Nós vemos relatos inúmeros de produtores que perderam absolutamente tudo. Quais são as primeiras ações que numa situação como essa ele deve tomar? Muito bem, Carla. Para contextualizar o quanto nós estamos falando de um cenário diferenciado, negativamente diferenciado, eu trabalho aí com prorrogação de dívidas agrícolas há uns bons anos, vai para quase 20 anos nessa história. E como é que a gente trabalha essa questão da renegociação de dívidas agrícolas? Olha, o produtor tem uma perda, seja porque choveu muito, seja porque fez uma estiagem, e ele tem a produção atingida. Quando ele tem a produção atingida, nós nos utilizamos do Manual do Crédito Rural, que prevê a possibilidade de prorrogação de dívidas, de negociação, reparcelamento, enfim. Nós montamos uma reestruturação para que o produtor no próximo ano consiga retomar o pagamento daquela operação de crédito rural que ficou para trás. Qual que é a diferença que nós temos para o cenário desse ano? Eu tenho agora um produtor que não teve a perda da produção tão somente, não foi só a sua lavoura de soja, não foi só a sua lavoura de arroz que foi perdida. Ele perdeu maquinário, ele perdeu instalações, ele perdeu safras já colhidas, ele perdeu a sua casa e ele perdeu o principal ativo que nós temos em um imóvel rural, que é o solo. Eu vi com tristeza relatos de produtores que mostram que onde tinha uma lavoura, agora tem só pedra. E pedra não é solo, nós não conseguimos retomar. Então, não adianta eu fazer um movimento de prorrogação para esse produtor, mas não, tudo bem, essa safra foi ruim, mas na safra que vem nós vamos retomar de onde paramos. Não, eu não tenho condições mínimas para retomar as atividades. Claro, não estou falando do estado inteiro, mas muitos produtores que foram diretamente atingidos pela elevação das águas estão exatamente com esse cenário. Temos ferramentas jurídicas para viabilizar uma retomada? Claro que temos, mas precisamos, de uma forma como nunca antes, precisamos de movimentos políticos, precisamos que coisas aconteçam em Brasília para retomar essa atividade. O produtor vai ter que comprar de novo seu equipamento agrícola, vai ter que, de alguma forma, tentar recuperar esse solo degradado, isso talvez leve anos. Então, nós temos um cenário muito complicado nesse sentido. Óbvio que nós podemos lançar mão da própria situação da prorrogação de dívidas agrícolas, claro, com maior carência, com maior prazo e envolvendo também outros ativos, envolvendo também equipamentos agrícolas que são eventualmente financiados, mas precisamos de outras ferramentas também. Até o momento, a única ferramenta governamental que nós tivemos, ela é absolutamente inútil, mas eu não vou também entender ela como quase uma ofensa, porque eu vou considerar como um prazo para que o governo possa pensar em melhores soluções. Nós tivemos a publicação da Resolução 5.132 do Conselho Monetário Nacional, que pega as operações de crédito rural dos produtores, que venceriam agora nesse período, que venceriam entre 1º de maio e 14 de agosto, e prorroga para o dia 15 de agosto. Na prática, reitero, esta prorrogação até o dia 15 de agosto do vencimento, ela não tem efetividade alguma, ela não serve para absolutamente nada que não seja dar um tempo para que as autoridades consigam pensar em soluções melhores para o produtor rural que foi atingido, porque evidentemente que a prorrogação até o dia 15 de agosto não resolve o problema de ninguém. Doutor Torma, uma situação que me preocupa muito, e isso é uma pergunta talvez de leigo, né, é a necessidade de garantia para que qualquer uma dessas atividades que o produtor vá tomar para começar a reconstruir a sua propriedade, a sua vida, a sua atividade, ele precise entregar, precise dar. E nesse momento ele não tem nada, sem ser a palavra dele, sem ser o histórico, a bagagem. Como é que fica essa relação? Vai ter que se construir um outro cenário, uma ferramenta personalizada para o produtor gaúcho nesse momento, para este novo momento do agronegócio do Rio Grande do Sul? Tecnicamente, nós já temos na nossa legislação solução para praticamente tudo. Tá? Nós temos, por exemplo, a possibilidade de fazer operações de crédito rural em instrumentos que não prevêem garantia real,
como a nota de crédito rural, que é um dos instrumentos que pouco é utilizado, porque normalmente a instituição financeira exige, mas nós temos um título de crédito rural específico para ser usado sem garantia real, ou seja, poderia usar somente uma garantia pessoal, como um avalista, um fiador, mas nós temos que pensar, claro, em soluções para problemas que estão acontecendo agora. Por exemplo, o produtor rural financia muito através da alienação fiduciária. E a alienação fiduciária, você coloca o seu imóvel numa garantia muito perigosa, porque o banco sequer precisa se utilizar um processo executivo, um processo judicial para tomar esta área. E essa é uma ferramenta que, nesse cenário, se você pensar no cenário de um produtor que perdeu tudo, inclusive o solo, que ele não tem nem onde plantar, a utilização de uma alienação fiduciária agora por parte do banco, ou seja, a tomada desse imóvel rural de uma forma rápida, agressiva e totalmente administrativa, seria radical em cima desse produtor rural que perdeu. Então, por isso que eu digo, nós temos soluções jurídicas para tudo, e nós temos o judiciário para se utilizar para defender esse produtor rural, mas seria muito mais fácil se houvesse determinações e resoluções governamentais do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, do Ministério da Agricultura, que são as forças que tecnicamente poderiam pensar em soluções para obrigar os credores a tomarem certas atitudes. Reitero, o direito prevê várias ferramentas, a advocacia está preparada para defender o produtor rural, mas seria muito mais fácil que viesse de cima ordens que possibilitassem a facilidade de tomar essas resoluções, principalmente dentro das instituições financeiras. Sabemos que não é fácil. Nós que estamos aqui na advocacia, na ponta, na defesa do produtor, sabemos que nunca é fácil, mesmo com resoluções do governo, fazer com que as instituições acatem essas regras. Muitas vezes nós temos que ir para o judiciário para defender o produtor rural. E se for preciso ir mais uma vez, não tem problema, nós estamos aqui para isso. Agora, reitero, se o governo fizesse um movimento com vontade política para resolver essas situações de uma forma menos gravosa para o produtor rural, sem ele precisar estar demandando o judiciário, claro que seria muito melhor, e é isso que nós aguardamos. E nós temos exatamente esse prazo para cobrar das autoridades, até 15 de agosto, que é a data que as operações de crédito rural estarão em suspensão por conta dessa resolução do Conselho Monetário Nacional. Doutor Torma, isso nós estamos falando dessas operações de crédito, desses prazos que o senhor, né, nos pontuou aqui. Quando a gente olha para as condições e para os pedidos de seguro, por exemplo, eles têm um ambiente semelhante? Também haverá a necessidade de alguns reajustes para atender os pleitos que deverão vir do Rio Grande do Sul nesse momento? É muito provável que nós já estamos experimentando isso por conta das duas secas, grandes secas, que nós tivemos nos últimos 2 anos agrícolas. As seguradoras não veem mais o Rio Grande do Sul como um bom lugar para operar. Óbvio, nós estamos provavelmente, claro que os números ainda vão nos indicar isso, mas nós estamos provavelmente vivenciando o maior sinistro desse país, o maior sinistro que esse país já vivenciou em termos de acionamentos de seguro. Não se compara à estiagem que nós tivemos aqui em 2022 e 2023, não se compara à estiagem que nós tivemos aqui em 22, 23 e 21, 22. Não se compara. Esse cenário é absurdo. Esse cenário de perdas, como eu disse, não envolve só perda de produtividade, não envolve só perda de lavoura. Nós estamos falando de acionamento do seguro de maquinário, nós estamos falando do acionamento do seguro da casa do produtor e, lamentavelmente, não temos um seguro para proteger o solo, senão seria um acionamento também. Mas as seguradoras vão ter que necessitar de um resseguro muito bem calibrado aqui no Rio Grande do Sul, porque as seguradoras se veem numa situação de insolvência quando todo mundo aciona os seus seguros ao mesmo tempo. Então, nós temos que socorrer as resseguradoras, que são as seguradoras das seguradoras. E esse cenário é fundamental para viabilizar os seguros aqui no Rio Grande do Sul. Muito importante para o produtor rural que tem seguro e está meio perdido. Será que eu posso acionar? Será que eu não posso acionar? Nós temos que ter, e peça para o seu corretor, tá? Nós precisamos analisar um documento chamado Condições Gerais do Seguro. A apólice, que muitas vezes é o documento que o produtor leva para casa, ela não tem as regras do jogo, como é que se aciona e o que cobre. Então, peça para o seu corretor as condições gerais do seu seguro para analisar se esse seu seguro ele pode ser acionado nessa situação. Comentei esses dias aqui no Instagram sobre a questão do seguro de maquinário.
Afinal, o seguro do produtor cobre o maquinário ou não? Depende da seguradora, depende das condições, depende do produto que o produtor comprou. Porque alguns seguros estão protegendo essas máquinas de enchentes e alagações e outros não. Então, nós precisamos analisar o que compramos. E talvez seja importante que o produtor entenda daqui para frente, quando ele compra um seguro, ele precisa de explicações, ele precisa que quem lhe vendeu esse seguro forneça exatamente todas essas regras do jogo, para que nesses casos de acionamento ele saiba exatamente o que contratou. Muitas vezes a escolha é pelo menor preço. Na verdade, nós precisamos escolher as coberturas necessárias para proteger o nosso patrimônio, para proteger a nossa atividade rural. Doutor Torma, para finalizarmos, porque infelizmente o nosso tempo aqui no Bom Dia Agronegócio é um pouquinho mais ajustado, embora muito difícil, muitos produtores não conseguem nem ao menos ter acesso neste momento às suas propriedades para levantar as suas perdas, é importante que o produtor que consiga fazer isso, que consiga fazer uma prévia avaliação, ele já comece a documentar tudo isso que se perdeu, tudo isso que se foi, a situação em que está a sua propriedade nesse momento, para ir reunindo, né, documentos para poder fazer o acionamento desse seguro? Sem dúvida, Carla. Inclusive, quem já puder fazer o acionamento propriamente dito, né, que é acionar a seguradora, que é a comunicação do sinistro, já deve fazê-lo. Mas é muito importante já ir registrando tudo. Hoje em dia, nós conseguimos registrar com facilidade, com fotografias, com filmagens, esse cenário catastrófico, esse cenário devastador. Importante, uma dica aqui que pode ser bem útil, é habilitar no seu telefone, no seu aparelho celular, as coordenadas geográficas da foto. Então, quando você faz uma foto, essa foto vem com as coordenadas geográficas, para que nós possamos fazer a prova de que aquela foto aconteceu exatamente dentro da propriedade rural do produtor. Quem já está numa situação de contabilização de prejuízos, que já teve as águas baixadas na sua propriedade, já deve sim conversar com os seus agrônomos e ir laudando toda essa situação, porque os laudos são muito importantes, seja para acionar o seguro, seja para fazer o pedido de prorrogação das operações de crédito rural, seja inclusive para discutir com os seus fornecedores particulares. Nós sabemos que nos financiamentos privados, nos barcos, nas operações que o produtor faz com os seus fornecedores de insumo, nós não temos a possibilidade de prorrogação do crédito rural. Mas certamente nós temos hoje em dia, e eu vejo isso com muita tranquilidade, a possibilidade de rever esses contratos, porque sim, nós estamos vivendo um momento catastrófico agora, diferente de tudo que nós vivemos. Eu lembro que quando aconteceu a pandemia e a diferenciação de preços, eu escrevi um artigo dizendo que eu entendia que não era viável discutir esses contratos por conta da pandemia, porque não seria uma situação de excessiva onerosidade, não seria um caso, algo que não pudesse ser previsto, essa flutuação de preços. Inclusive, um artigo que nós publicamos aqui no Notícias Agrícolas. Sim. Esse cenário é diferente. Aqui é muito diferente e nós temos todas as ferramentas do Código Civil para discutir essas situações e trazer para um cenário que sirva para todos, tanto para fornecedores que também perderam muita coisa, como para produtores que estão vivendo esse cenário de terra arrasada. Ou seja, doutor Torma, é ainda um pouco cedo para entendermos como efetivamente todo esse socorro alcançará o produtor, mas é sabido que de alguma forma ele tem que chegar, porque sem isso não dá para ser retomado o Rio Grande do Sul, certo? Exato, fica muito difícil. Como dica final, para encerrar, eu gostaria só de destacar que o produtor rural tem alienação fiduciária, que é uma garantia muito agressiva. Esse sim já precisa ir se movimentando para buscar soluções, seja dentro do judiciário, seja com a instituição financeira. A alienação fiduciária é perigosa, a gente não pode brincar com isso. As outras situações, seja seus contratos de crédito rural, seus contratos com seus fornecedores particulares, não vamos nos desesperar agora. Tem muita gente que ainda precisa ser socorrida. As águas voltaram a subir esse final de semana. Então o cenário agora é esse, salvar vidas. Depois a gente vê como ficam essas questões contratuais. Essa é a alienação fiduciária que já exige um pouco mais de movimentação agora por parte do produtor. É isso mesmo. Doutor Torma, quero muito lhe agradecer por estar conosco no Bom Dia Agronegócio desta segunda-feira. É sempre um prazer recebê-lo. Portas sempre abertas, principalmente nesse momento onde os produtores precisam tanto de orientação. O senhor é sempre muito bem-vindo. Te desejo uma ótima semana. Continue em segurança aí no Rio Grande do Sul. O senhor que fala conosco direto do Estado Gaúcho. E força para todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Até a próxima.
Dr. Francisco Torma, conosco, advogado agrarista, começando a semana conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, trazendo orientações valiosas para você que nos acompanha por aqui. É claro, é óbvio, né? Eu tô aqui recebendo o relato do Matheus Radatsvensky. Bom dia, ele fala de Canguçu, no Rio Grande do Sul, e diz: não está sendo fácil. Sabemos, Matheus, não podemos imaginar, né? Ou só podemos imaginar, mas não sentimos exatamente o que vocês estão vivendo. Mas o importante é que você esteja bem informado neste momento, com, né, claro, com a serenidade que é possível, para que você possa entender quais são os seus direitos, quais têm sido as medidas dos governos estadual e federal. O Ministério da Agricultura está se posicionando, a Farsul está se posicionando, o Antônio da Luz, economista-chefe do sistema Farsul, tem falado muito sobre isso, sobre como é preciso agora se focar em salvar vidas, em garantir que as pessoas todas estejam em segurança, com a situação das enchentes se agravando, né, voltando a acontecer. Então é preciso focar agora nas pessoas, mas é preciso que essas orientações elas estejam cada vez mais claras, para que a hora que o produtor tenha alguma tranquilidade, possa ter alguma tranquilidade, alguma serenidade para tratar disso e tratar de começar a reconstruir a sua vida, ele esteja com as orientações bastante claras para ele naquele momento. Está na sua tela a forma de você ajudar, uma das formas de você ajudar o Rio Grande do Sul. Aliás, nessa última semana, o Dr. Torma fez um apelo também nas redes sociais dele para que não se use as redes sociais para se fazer uma batalha de qual iniciativa solidária é melhor. Todas elas são responsáveis, ou todas as que são responsáveis estão direcionando, principalmente as da iniciativa privada, rapidamente pela não burocracia que existe, diferente do que existe da necessidade do governo federal, do poder público de prestação de contas, enfim. Então, esses recursos que são arrecadados em vaquinhas, eles chegam mais rapidamente às pessoas, por razões óbvias. Então, tratamos dessa situação. A chave Pix está aqui na sua tela para que você possa, então, fazer também a sua doação. Na sequência das nossas notícias, das nossas informações, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado do trigo. Na última semana, eu conversei com o Elcio Bento, analista das safras e mercado, que está na capital Porto Alegre. Ele dizia: Carla, não se pode, nesse momento, falar em negócios de trigo com qualquer agente do mercado no estado do Rio Grande do Sul neste momento. As perdas, claro, se dão de forma talvez um pouco mais agressivas nas lavouras que estavam no campo. Essas são lavouras de verão, então as três culturas que mais sofreram, segundo a Emater, foram soja, arroz e feijão. Nós temos também aquilo que se perdeu estando nos silos, né? Muitos players ali do mercado, muitos agentes fundamentais do mercado gaúcho de grãos perderam uma parte considerável das suas estruturas e imensos volumes de grãos que estavam ali nos silos, entre eles volumes de trigo. Então, muito se falou sobre isso, até porque na última sexta-feira, na Bolsa de Chicago, as cotações do trigo fecharam o dia com mais de 4% de alta, diante de um relatório do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, bastante altista. O mercado cortou a produção russa, cortou a produção ucraniana, aumentou o consumo doméstico da China. Então, o relatório foi bastante altista para o trigo. Na última sexta-feira, vindo do USDA, puxou mais de 4% para as cotações em Chicago. Hoje, o mercado realizando um pouco de lucros, mas aqui no Brasil, nós temos essa análise, então, das safras e mercado, que é muito condizente para esse momento. O mercado brasileiro de trigo teve apenas negócios pontuais na última semana. As atenções dos agentes voltam-se à catástrofe climática no Rio Grande do Sul. O analista Elcio Bento vem salientando ao longo dos últimos dias que não há como falar em negócios no estado. Já, ainda que as enchentes não tenham atingido as principais regiões produtoras de trigo no Rio Grande do Sul, o sentimento é de total pessimismo na cadeia. Isso porque muitos moinhos, nos informa a Safras e Mercado, foram severamente afetados pela enxurrada. Tradicionalmente, a indústria moageira se instala ali às beiras dos rios para naturalmente, facilitar a sua logística. É um sistema muito inteligente e funcional, mas em situações como essa, também o impacto é direto, e os que passaram ilesos sofrem com interrupções na logística a partir dos bloqueios das estradas.
mas a Safras, na sua análise semanal, reforça. De qualquer forma, esta é a menor das preocupações no momento. A Safras News conversou com representantes de moinhos gaúchos nos últimos dias que ressaltaram o foco total no auxílio aos afetados pelas enchentes. Além das comunidades no entorno das fábricas, há funcionários das empresas que estão desabrigados em função destas enchentes históricas. Além disso, ainda é cedo para mensurar os estragos. Do ponto de vista mercadológico, Elcio Bento observa que é improvável que não haja um reajuste nos preços. Impossível. Uma das empresas disse à Safras News que, apesar das cotações defasadas da farinha, não haverá reajuste nesse momento. Abre aspas, estamos segurando o preço, tentando fazer uma logística para não deixar ninguém desassistido, né? Então, tentar equilibrar as coisas para que nada também se torne abusivo. Outro ponto é que não há como saber as condições do trigo estocado pelos moinhos ou pelos produtores. Uma das empresas também informou a agência Safras que esperava 6.000 toneladas do cereal vindas da Argentina. O produto está debaixo d'água no porto de Porto Alegre. Essas indústrias costumam trabalhar com estoques alongados, portanto, o desabastecimento não chega a ser uma preocupação. Por outro lado, as operações ocorrem 24 horas por dia em 3 turnos e a maioria dos moinhos afetados acaba de completar, na última semana, uma semana de atividades suspensas, uma fonte informou. Trabalhamos com diversos tipos de cenário, dos mais otimistas aos mais fatalistas. Lembrando que o Rio Grande do Sul está prestes a iniciar, ou estaria prestes a iniciar, uma nova safra de inverno. E na última sexta-feira, quando entrevistamos o professor Elmar Floss, engenheiro agrônomo, diretor do INSEA, o Dr. Floss falou bastante sobre a preocupação que ele tem com as novas safras, com os novos cultivos no Rio Grande do Sul, porque os processos de erosão foram muito agressivos. O Dr. Tormar acabou de falar sobre a perda dos solos, a perda de nutrientes, então é preciso um tempo de restituição dos recursos naturais, dos solos, da matéria orgânica, tudo isso se perdeu, a chuva levou. Então esta próxima safra de inverno do Rio Grande do Sul está muito ameaçada, muito comprometida e completamente incerta. 8 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para finalizarmos, também informações das safras e mercado, agora sobre o mercado do arroz. Falamos sobre a medida provisória que autoriza a importação por meio de programas de aquisição do governo federal, né, operações de AGF, e o que foi possível perceber é que, claro, a última semana também se encerrou com a estagnação das negociações, ainda de acordo com as safras e mercado, e uma tendência contínua de aumento nos preços, naturalmente. Segundo Evandro Oliveira, que é consultor da Safras e Mercado, ele disse: as condições climáticas adversas, especialmente as enchentes, que estão impedindo o tráfego em várias regiões do estado do Rio Grande do Sul, impactam tanto a avaliação dos agricultores sobre suas plantações e perdas, quanto a capacidade das instalações de armazenamento de lidar com a situação. No último final de semana, nós vimos produtores ali perto de beneficiadoras de arroz dizendo que em pelo menos ali um grupinho de 2 silos havia uma perda de mais de R$1 milhão. O arroz está estocado, as águas subiram, inundaram esses silos, alagaram esses silos, encharcaram esses grãos. Isso vai promovendo um efeito dominó, né? Mas de baixo para cima. Então, essa umidade vai subindo, vai contaminando esses grãos, vai prejudicando tudo aquilo que está armazenado e a perda vai ser quase que total. Então, atenção muito a também esses grãos que estão armazenados no Rio Grande do Sul e que até este momento, claro, não é possível fazer qualquer avaliação dessas perdas. O problema logístico e de produção industrial está afetando a capacidade de atender a demanda, destacando a urgência de reparos nas infraestruturas viárias e estrutural para escoar a produção. O Evandro disse ainda que as enchentes representam uma ameaça séria para as infraestruturas críticas, como estradas e pontes, dificultando o transporte de mercadorias e afetando o comércio local e nacional. Além disso, a perda das colheitas e os desafios logísticos podem resultar em desemprego temporário em diversas regiões do estado, aumentando as dificuldades econômicas para os agricultores e também para as comunidades afetadas. Então, estamos de olho
em todas essas novas informações que vão chegando para que você esteja sempre atualizado aqui no Notícias Agrícolas. 8 horas e 54 minutos, trouxemos as principais manchetes para você desta segunda-feira, números atualizados do Rio Grande do Sul. Vamos agora ouvir a nossa audiência e conversar com você aqui no nosso quadro Fala Produtor. Bom dia para Vanessa, para Dona Eliana, para o Márcio Fagundes Camargo, que diz: bom dia, Carlinha, aguardando mais algum aumento da soja. Os preços subiram nos últimos dias, né, Márcio e amigos, diante dessa preocupação com a oferta gaúcha, que será inevitavelmente menor, e também a soja que vem do Rio Grande do Sul vem com uma perda de qualidade muito agressiva. Então, há uma dificuldade em torno dessa oferta, do entendimento dessa oferta, mas isso já se refletiu em preços maiores aqui para o Brasil. Essa oferta mais restrita puxou os preços não só em Chicago, que teve uma última semana volátil e começa essa semana devolvendo uma parte dos ganhos da última sexta, mas também aqui no Brasil. Então, os prêmios subiram aqui no país e o dólar ainda acima dos R$5 ajuda a formar preços melhores para a soja. Vejamos como esse tripé de formação dos preços vai se comportar nessa semana. Bom dia também para o Paulo Soares, que está nos assistindo do Pará. Bom dia para o Márcio Maciel, para o Nierley Teófilo Matheus da Cruz, para o Fabiano Alves, para o Luiz Carlos, falando sobre o Lula ter de aparecer em rede nacional, né, para falar sobre as notícias do Rio Grande do Sul. O seu Newton Della Villa nos acompanhando de Sinop, em Mato Grosso. O Adair Luiz de Oliveira. O Jonathan Metzka. O Paulo Lima. Bom dia, Carla, e a todos do agro. Força Rio Grande do Sul e continuemos as ações. Tangará da Serra, Mato Grosso. Obrigada pelo seu comentário, Paulo. É isso mesmo. Temos que continuar a tratar do Rio Grande do Sul com carinho e constância. Isso é muito importante. Bom dia também pro Binho. Deus abençoe o Rio Grande do Sul nesta hora tão difícil. É isso mesmo. O Nierley pergunta: Carla, esses 100 milhões de reais pro mapa não é um valor baixo, visto já o que já foi perdido pelos produtores no que diz respeito a perdas em maquinários, estruturas, plantio e animais? Nierley, sem dúvida que é pouco, mas é um começo, né? Então, é trazer alguma celeridade ali para as ações, para as medidas que estão sendo apresentadas, para que haja uma chegada, né, pelo menos parcial desses recursos. Então, o Ministério da Agricultura tem estado constantemente reunido com as lideranças da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, ali com o Antônio da Luz e o seu Gedeão, que é o presidente da Farsul atualmente, para que justamente se entenda qual é o volume de recursos necessário para atender o produtor gaúcho nesse momento. As perdas são muito maiores do que essas, sem dúvida nenhuma. Não é nem possível alcançarmos um número muito assertivo, porque as perdas que são registradas até agora, elas refletem apenas uma parte dos municípios que foi alcançada para que essa avaliação fosse feita. Então, certamente, esse número é um número preliminar e, de fato, ele precisa vir de uma avaliação mais intensa e que vai continuar acontecendo. Bom dia também para Jonathan Freitas, para o Jean Gonçalves, que gostou muito da explicação do Dr. Leandro Marmo, que no quadro No Campo da Lei também trouxe orientações valiosas para os produtores gaúchos. Bom dia para Lilian Henke, bom dia também para o Márcio Maciel, para o Matheus, que nos acompanha lá de Canguçu, no Rio Grande do Sul, a quem a gente abraça, acolhe, para que a gente possa alcançar todos os produtores gaúchos nesse momento. Bom dia também para Alberto Tesmer, que diz: bom dia, Carla e agro brasileiro. Muita tristeza e sentimento de poder ajudar muitos nossos irmãos gaúchos. Meus amigos e clientes estão sentindo muito com essa situação. Vamos ajudar. É isso. Vamos ajudar. Tá na sua tela a chave Pix. Mande a sua doação. Qualquer valor importa. Qualquer valor importa, né? E aos poucos essas metas vão sendo alcançadas. A meta dessa vaquinha do Badim é de 80 milhões de reais. Certamente será alcançada, tamanha generosidade do povo brasileiro para atender, né, os irmãos gaúchos. E como o Dr. Torma falou, nunca se viu algo nesse sentido. É o maior sinistro da história do Brasil. Então é preciso constância nessas doações para que essas pessoas sejam todas atendidas. São mais de 80 mil pessoas em abrigos espalhados por todo o Rio Grande do Sul.
Outra situação importante, sabe de alguma irregularidade nesses abrigos? Haviam crianças sendo molestadas, mulheres sendo abusadas e um pedido de socorro, um pedido de segurança reforçada. Porto Alegre já está abrindo abrigos só para mulheres e crianças e na conversa na sexta-feira, o tenente-coronel da Defesa Civil do Estado, ele me disse o seguinte: Carla, não podemos agora economizar informações, denúncias, faça, não economize informações. Chegar até você, ele me disse, me reporte imediatamente. Assim tenho feito, faça isso aqui com Notícias Agrícolas, use o nosso canal para disseminar informações boas ou de denúncias para que a gente possa também manter as pessoas que estão nesses abrigos em segurança. 9 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Um abraço também para o seu Geli Afonso, que fala conosco dia espumoso no Rio Grande do Sul. Estejam bem, permaneçam em segurança e continuem ajudando o Rio Grande do Sul. A nossa programação aqui no Notícias Agrícolas continua ao longo de toda esta segunda-feira para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Amanhã estamos de volta aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio a partir das 8 horas da manhã em ponto. Até lá.